apresentar vocês. Vocês podem falar um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês trabalham. Boa noite de novo, pessoal. Eu peço desculpas pelo imprevisto, tá? Nós não conseguimos manter a live anterior, mas nós estamos aqui, vamos fazer uma nova live para vocês com esse tema, que é um tema que tem muito tabu, que é a obesidade. Eu tô aqui com a doutora Renata. Boa noite, pessoal, tudo bem? E tô aqui com a doutora Adriana. Boa noite, prazer estar aqui. Vou pedir para as duas falarem um pouquinho do trabalho delas, para que vocês entendam o peso, no bom sentido, que eu tenho nesta mesa de profissionais incríveis que vão ajudar a gente com a obesidade. Gente, sou a doutora Renata Sardinha, sou endocrinologista, faço acompanhamento aí com os pacientes de obesidade, principalmente que é o tema de hoje, mas acompanho pacientes com patologia de tireoides, diabetes, faço também a hormonização dos pacientes transgêneros e qualquer outros problemas hormonais também, paciente quiser procurar a gente aí para tiver algum sintoma, alguma dúvida, pode vir que a gente atende e dá toda a orientação. Oi, pessoal. Sou Adriana Bender, sou psicanalista, terapeuta familiar, consteladora familiar. Trabalho com tratamento de traumas, tratamento de ansiedade. Faço esse acompanhamento para dentro do público com as questões que sempre envolvem, que sempre trazem essas dores, que precisam ser olhadas com muito cuidado. Então sejam bem-vindos ao consultório, sempre desejado. Viu, gente? Tá vendo, né? Presença de peso aqui na mesa, com especialistas em obesidade e eu, a gordinha de sempre, assim, curiosa, pronta para aprender junto com vocês aqui, tá? E aí a gente começa com uma pergunta básica, mas será que eu tô obeso? O que é obesidade, doutora Renata? A obesidade, ela é medida pelo índice de massa corpórea do paciente. Então, fazemos um cálculo de acordo com o peso do paciente e a altura. De acordo com esse cálculo, nós chegamos aí num parâmetro se o paciente tem obesidade ou não. E hoje a gente também tem outros exames mais tecnológicos, né? O que a senhora pode me falar da bioimpedância? Sim, a bioimpedância é um exame mais preciso que, na verdade, ela vai mostrar a porcentagem de gordura que o paciente, além de ver o IMC, ela vai detalhar mais quanto esse paciente tem de músculo, quanto esse paciente tem de gordura corpórea. Então, é um exame bem bacana aí, até para a gente fazer um acompanhamento quando o paciente vai fazer um tratamento para perca de peso, a gente usa bastante a bioimpedância para esse paciente ter uma noção e um acompanhamento. É bem bacana, gente, até porque a doutora Renata e a doutora Adriana estavam comentando comigo aqui sobre a singularidade dos corpos. Que não adianta a gente padronizar e achar que o IMC-X é um valor e abaixo ou acima é a linha de corte para todo mundo. Porque existem diversos fatores que vão influenciar, inclusive a genética, inclusive o biotipo do paciente, se ele é mais baixinho, se ele é mais comprido. Isso tudo vai influenciar a questão do IMC, do peso, e a bioimpedância é interessante porque às vezes o paciente está ganhando massa magra, ele está ganhando peso, mas através da bioimpedância... Principalmente um paciente que chega no consultório, começa a perca de peso, e esse paciente às vezes está na academia, às vezes passou um mês, outro paciente não sente às vezes na balança. Ah, doutora, mas na balança eu tô a mesma coisa. Quando a gente faz uma bioimpedância, talvez esse paciente perdeu gordura e substituiu por massa magra, né? Ganhou massa muscular. Então a bioimpedância ela é bem legal, a gente usa bastante para ter esse parâmetro. E aí a gente vê assim, pessoal, a gente está em meio a tantas tecnologias hoje em saúde e tecnologias para perda de peso, e a gente vê a obesidade aumentando. E aí a doutora Adriana pode comentar que o buraco é mais embaixo, né, doutora? É, bem mais embaixo. Hoje a gente tem, infelizmente, um aumento, né, dos excessos, né? Então, é muito fácil o acesso a qualquer coisa e, infelizmente, o nosso emocional está muito, muito à mercê, né, de tudo. Então, tem muitos fatores que influenciam. Por exemplo, a pandemia trouxe um aumento na obesidade, não trouxe, doutora? Né? O ficar em casa, o isolamento, o que agravou os quadros emocionais de ansiedade, de depressão, a compulsão. A gente tem muito mais casos de compulsão hoje, Letícia, no consultório. A gente percebe esse aumento, né? E aí, quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em corpo, mexe com
questões muito mais profundas, né? Uhum. Que não é uma questão de eu estou ou não obeso, é como eu vou conviver com isso. Porque, aí me corrija se eu estiver errado, a pessoa pode estar num corpo que não é o padrão, mas ela está saudável, né? Existe saúde dentro de um limite, dentro de... Como é que se mede isso? Porque quando o paciente chega, principalmente, gente, nos casos que a pessoa sofre gordofobia e casos assim que mexem muito com o emocional desse paciente, geralmente a gente faz um trabalho multidisciplinar. E aí, com a ajuda da colega aqui, para poder, né, lidar de todas as áreas. É né? uma pergunta que a gente estava falando, né? Se existe obesidade saudável. O começo do ano, acho que vocês devem ter assistido Big Brother. Então, o Thiago Abravanel, na academia, ele falou sobre a gordofobia, sobre o preconceito sofrido, e ele falou a seguinte frase: eu sou obeso, mas eu sou saudável. Existe? Então, aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, se eu tivesse lá, não sei, talvez eu ia sofrer qualquer cancelamento. Porque a gente precisa falar sobre obesidade, a gente precisa quebrar o tabu, a gente precisa respeitar todas as pessoas, mas a gente também não pode falar que eu sou um obeso saudável. Tá. Eu posso... Então, deixa eu só te interromper para ir para um outro lugar, então, para a gente levar um outro pensamento. Existe magreza não saudável? Claro. Pronto. Aí, né? Claro. né? Então, para trazer esse equilíbrio. Sim. Porque não dá pra gente colocar as pessoas, a pessoa magra numa caixa de saudável e uma pessoa obesa numa caixa de não saudável. Exatamente. Não é isso? Acho que tudo que sai ali do extremo não é saudável. Então, assim, a gente não precisa ter preconceito, mas a gente também não precisa falar que é saudável. Né? Porque, assim, os problemas de saúde vão aparecer. Então, em algum momento eles aparecem, existe pessoas que têm obesidade que, no momento, ainda não tem complicações. Então, a gente, quando tem a obesidade, a gente tem uma inflamação. Então, a obesidade, ela gera uma inflamação no corpo. Então, essa inflamação, ela vai, com o tempo, acarretar problemas de saúde. Então, começa com uma alteração de colesterol, uma resistência insulínica, vai começando. Então, assim, existe uma pessoa obesa que, no momento, ainda não tem problema. Então, igual o Thiago Abravanel falou, eu sou um obeso saudável. Ok, ele é um paciente obeso que no momento ainda não tem nenhuma complicação. Mas a gente não pode garantir que a longo prazo ele não vai ter complicações. Então a gente precisa trazer essas complicações para o público, para dizer, para conscientizar sobre a obesidade. E aí cada um tem uma escolha a fazer. E aí, falando do aspecto emocional, existe uma confusão, né? Nós trabalhamos pela equidade, pela igualdade, pela aceitação, pela autoaceitação, e isso às vezes se confunde, né? Com eu tenho que ser aceito e eu tenho que me aceitar exatamente como eu sou, e eu acabo impondo isso na minha vida. E isso não quer dizer que eu tenha que não me cuidar. Exatamente. Né? A aceitação é eu me amo a ponto de saber o que eu posso melhorar em mim. Eu te amo a ponto de dizer para você, eu te apoio nas mudanças que você vai fazer. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado com esse movimento de que é positivo ou negativo, sabe? Da autoaceitação e desse olhar. E é por isso que existe tantos profissionais envolvidos aí que melhoram, né, essa questão. Sim, e a doutora Adriana falando aqui, e eu consigo me lembrar de algumas coisas. Faz mais de 2 anos que eu trato a compulsão alimentar com a psicologia, né? E por que eu fui procurar a psicologia depois dos 30 anos para tratamento de obesidade? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu percebi, gente, que não adiantava eu tentar fazer dietas em que eu ficava totalmente desequilibrada, estressada, ansiosa, né? E ao mesmo tempo depois vinha aquele rebote, o tempo de restrição, depois vinha o tempo de compulsão, porque toda restrição gera uma compulsão, eu sou compulsiva alimentar, e aí eu entendi quanto era importante a gente começar pelo auto-amor, pela cabeça da gente, para a gente se amar o bastante para fazer algo por nós mesmos, e também reconhecer as nossas vitórias, porque e isso eu vejo muito
nas coisas atípicas da vida, né? Então a gente tem assim, maternidade atípica, a gente tem ali até o mundo que sai, né, do mundo heteronormativo, então a gente tem um mundo atípico, digamos assim, fora das convenções, fora daquela caixinha, e a gente observa que tudo que é atípico é mais complicado. E acaba que a gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias em relação a todos os processos, tá? Isso inclui, pessoal, às vezes a gente foca direto no corpo. E aí, às vezes, o ideal é a gente parar um pouquinho e focar na cabeça da gente. Hoje eu levantei e tirei meu pijama. Minha psicóloga veio falando isso pra mim. Beijo, Paulo, te amo. Não vivo sem você. Hoje eu levantei e tirei meu pijama. Parabéns. Eu chego lá na terapia e ela fala, nossa, lavou o cabelo hoje. Lavei o cabelo. Então são pequenas coisas que a gente acha que não fazem sentido, mas fazem todo sentido. Porque a gente vai construindo isso aí. E ao mesmo tempo a gente vê o quanto é complexo a somatização da gordofobia, né, do preconceito contra pacientes obesos, principalmente quando se trata de pessoas com vagina e de mulheres trans também, tá? Então a gente tem o preconceito porque é obeso, e aí a gente soma isso ao preconceito por ser da comunidade LGBT, né? E aí a gente vê também que tem um universo gay, né? O universo lésbico, ele é menos exigente em relação a isso. Me corrijam aí se eu estiver errado, ou errada, desculpem, mas o universo gay é extremamente exigente em relação à aparência. Então, né? Então, o que eu vejo? Meu paciente chegou... Gente, eu só tenho paciente gato. Pacientes, beijo. Só tenho paciente gato. Meus pacientes gays, eu falo, nossa, eu queria poder passar o contatinho de um para outro. Tinder da Libertar. Tinder da Libertar. Mas aí, eles chegam no consultório, tipo, todo malhado, assim. Aí, eles têm a cara de pau de falar pra mim. Ai, eu tenho essa gordurinha aqui, não sei o que eles pegam, assim, sabe? Falo, gente, você não tem nada, você tá ótimo. Não, mas o universo gay é muito exigente e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de perder o peso, a gente tem o medo de que o paciente entre dentro das condições patológicas de dismorfia. O que é dismorfia, doutora? É um olhar distorcido, né? Basicamente, é um olhar distorcido para aquela paciente que, no caso extremo, ela vai desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Literalmente, eu lido muito de perto com uma pessoa com dismorfia, literalmente, a pessoa está magra, ela está usando 36 e ela fala assim, eu quero fazer uma bariátrica. É triste de ver. Então, é esse olhar de não se enxergar, não é isso? A pessoa não se enxerga, ela não consegue se ver como ela é. E aí causa e aí leva a eventos de compulsão ou eventos de privação. Sim. É muito complexo. Existem profissionais incríveis hoje que são especialistas em tratar. Você disse que você tem um acompanhamento de uma ótima, né? Que tratam especificamente compulsão ou especificamente casos como esse. Mas isso existe não só para o olhar do estou gordo, estou magro. Existe também no olhar, por exemplo, de pacientes que ainda não se entenderam transgêneros e entram também num processo um pouco dismórfico ali de não se reconhecer. Então, distúrbios em relação à aparência é um assunto complexo que tem que ser olhado com muito cuidado. Assunto para uma live inteira, gente. Até pra, mas chegou uma convidada aqui especial, vocês escutaram a campainha. A Andressa. Vem cá, Andressa, senta aqui, vamos lá. A Andressa, gente, é esteticista, faz coisas maravilhosas, ela é fisioterapeuta. E ela é especialista em fazer esses cílios maravilhosos que essas duas moças lindas estão usando. Ó, vale a pena, olha ali. Muito feliz de vocês. Já quero. Estamos nos organizando, peraí um segundinho. Então, ó, primeira lição da live pra gente passar para a segunda etapa. Tem que ter um acompanhamento, principalmente quando são grandes perdas de peso, acompanhamento psicológico. Tem que ter acompanhamento com o endocrinologista, tá? E tem que ter responsabilidade em relação a isso e entender o quanto você não se sente bem pelo teu peso e o quanto você não se sente bem por ser você. Porque aí você pode pesar 30 quilos e ainda assim você não vai estar satisfeito e feliz com você mesmo. Mas aí tá. Chegou Letícia, gordinha, pá, lá na doutora Renata. Doutora Renata, não consigo emagrecer, não como nada. Já tentei de tudo. O que a senhora faz comigo? O que a senhora pode me dizer? Como é que a gente começa esse processo? Bom, o que a gente vai começar? Né? A gente vai
primeiro identificar o que você pensa que está acontecendo. Então eu vou perguntar para você como que é a sua rotina, o que você come de manhã, o que você almoça, como que você trabalha, se você trabalha em home office, se você vai para a firma, se faz atividade física. Então tudo isso a gente vai conversar. E vai descobrir qual é o padrão alimentar aí do paciente. Então, às vezes o paciente fala para mim, doutora, eu não como nada, eu só como almoço e janto. Então, almoça uma quantidade, né, X, uma outra quantidade, com muito carboidrato, toma refrigerante. Então, tudo isso a gente tem que orientar. Eu falo isso, por quê? Porque eu tenho em casa, meu pai, deve estar me assistindo, que ele fala para mim, eu não como nada, e fala, pai, mas não, olha, o senhor tá comendo arroz, mandioca, ainda põe farinha, e assim, pai, esses alimentos vão fazer com que o senhor aumente o peso, né? Então, o paciente, a gente tem que partir do princípio que ele tá ali para orientação. Então, a gente o médico é o agente de orientação. Então, abrir o olho daquele paciente, conversar, orientar, porque ninguém nasce sabendo e o paciente, gente, não tem orientação. Então, tem, às vezes, não tem noção do que come. Então, às vezes, o paciente tem um padrão beliscador, come um pouquinho no almoço, minha irmã. Ela tá Sim, trabalhando a família toda. Vamos denunciar as famílias todas. Gente, Hoje é almoça. o dia da entrega. Entrega, almoça isso. Juro, você vai com ela no restaurante, você, nossa, eu comi isso. Mas assim, tá o dia inteiro. Então, assim, então a gente tem que identificar qual é o padrão alimentar daquele paciente, se aquele paciente é um paciente sedentário, se não é. E junto com aquele paciente, identificar se o paciente pode, por exemplo, ter alguma alteração hormonal que leva aí a piorar o quadro de obesidade. É a famosa pergunta, gente. Paciente Tiroide. vivando. Doutora, tem tiroide, doutora? Será que, doutora, deve ser minha tiroide. Será que é tiroide? Gente, é famosa, né? A Essa tiroide. tiroide. É o dia inteiro, gente. No consultório, o paciente achando ter patologia da tireoide. Bom, em alguns casos, às vezes o paciente pode realmente ter alguma alteração na tireoide, mas... Alguns casos, gente. Mas eu vou aqui desmanchar um castelinho de muita A gente. minoria, né? A maioria não tem. A minoria tem. Agora ela vai falar, minha prima. A minha prima, Inclusive, sempre falou que tinha. Não, a minha mãe tem problema na tireoide. Ela tem de Tá verdade, vendo? ela tem de verdade. Mas então a doutora vai fazer toda uma triagem hormonal. A gente vai fazer uma triagem. Um paciente com obesidade é um paciente que tem uma inflamação no corpo e essa inflamação tem alterações hormonais. O paciente obeso é um paciente que está cada vez mais aumentando o peso por uma questão hormonal. E hoje em dia, o que a gente também tem que trabalhar no paciente? Como que está a sua saúde intestinal? Como que está seu sono? Como é que está seu estresse? Então não é só falar para O de comer. cortisol lá em cima. Entendeu? Não é. A gente tem que ver. Você acha um paciente que vai no banheiro uma vez por semana e é saudável isso? Tá só absorvendo. Né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia não é só ver o que você tá comendo, faz exercício, come o quê? Não. Você dorme quantas horas? Você bebe quanto de água? Você tá estressado? Como que é a sua rotina? Então, assim, hoje em dia, a gente tá vendo que não é só alimentação e atividade física. Tem muita coisa. Esse olhar, Sim, esse É um olhar multi- multidisciplinar. isso também serve para saúde emocional, tá, gente? Por exemplo, esse paciente que ela citou, que vai no banheiro uma vez por semana, se ele tiver um quadro depressivo, isso é agravado, inclusive, pelo funcionamento do intestino dele. Tá? As emoções, dizem que as emoções ficam mais sentidas Gente, quando a pessoa vai menos no Então, banheiro, né? quando vocês chegam lá pra mim e eu peço pra vocês fazerem uma bateria de exame, eu tô entendendo agora. verdade. Gente, hoje em dia a gente tá descobrindo assim, o intestino é como se fosse um cérebro. O nosso segundo, né? É, o nosso segundo cérebro. Então, assim, hoje é totalmente diferente a abordagem dos pacientes, né? Não só de obesidade. Ou seja, a gente tem que fazer aqui um trabalho. Passa pra você, passa pra mim e vem pra Andressa. Com né? certeza. Eu sou cereja do Que bolo. você tem Com todo certeza. um aparato, né, Andressa, É. pra ajudar a gente nisso aí. A gente acaba potencializando. Sem vocês, nada do que eu faço é possível. Eu sempre falo isso para os meus Fala um pouquinho pacientes, sobre o né? que você faz. Assim, eu trabalho com a parte de estética, a gente trabalha também com gordura localizada, a gente trabalha com todo
a gente costuma falar lá na estética que a gente tem trabalhado de dentro para fora também. Porque é um momento que o paciente se sente, se toca, ele tira a roupa, é um momento que muitas vezes ele se esconde, ele acaba tendo que tirar, ele fica de frente, olha para o espelho, muitas vezes ele evita, isso acontece. Eu tenho vários pacientes que já, assim, doutora, vamos na sala que não tem espelho, eu prefiro. Então, assim, por isso que eu acho que está muito ligado com a parte psicológica. Então, e eu costumo falar, no dia da avaliação, quando a gente vai fazer tratamento, eu quero fazer o tratamento para gordura localizada ou de emagrecimento. Tá fazendo acompanhamento médico? Tá fazendo acompanhamento com psicólogo, né? Tudo o contexto. Se não, eu indico primeiro, porque senão ele vai ficar frustrado. Com o resultado. Ele vai ficar frustrado. Então, assim, é a soma, é um multidisciplinar. Por isso que eu acho tão, assim, fantástico ao que a Libertar está fazendo. Porque se, assim, ela muda tudo. Só a médica sozinha fica muito difícil, porque vai ver o paciente uma vez no mês, aí vai vir no outro mês, a pessoa fica frustrada. Só o psicólogo uma vez na semana, é 1 hora durante a semana. Então, assim, a gente acaba tendo mais força para ter um resultado do paciente. Todo essa Uma grande equipe, né? Mas, doutora, tudo bem. Olha, eu quero perder 30 quilos. Mas eu tenho um casamento daqui 3 meses. Rola? Eu consigo? Me dá uns tóxicos? Olha, essa é bem comum, Você ouve gente. bastante essa. Muito. Tem uma viagem. Né, praia? 10 quilos dá? Assim, 10 em uma vez? Tem o praia agora, Não, o verão chegando, gente. Nossa, O biquíni de desespero. latinha deve ser o seu terror lá no consultório. Até dezembro agora, o consultório bomba de gente querendo perder peso pra ir pra praia. Sim, É verdade, com é certeza. verdade. Tá vendo? E assim, a paciente quer perder 30 quilos. Gente, chegou lá no consultório e falou, ai, doutor, eu quero perder 20 quilos, 30 quilos, pra pôr um biquíni. Não é assim. Vamos conversar, não vai fazer isso, porque, Pressão gente, depois, né? é terrível. Ela vai falar, não é verdade? O paciente tem uma cobrança de emagrecer 20 quilos pra colocar o biquíni. Tem lógico, porque aí gera uma maior ansiedade, gera uma pressão. E tem um outro fator que eu preciso falar, gente, comparação. Não pode, de maneira nenhuma, se comparar. Vai pra academia, se compara com quem tá fazendo academia. Aí todo mundo que começa uma atividade, tem um amigo que começa a atividade, aí o ritmo das pessoas é completamente diferente. Então, aquilo que você citou antes, se orgulhar dos pequenos avanços e entender que o seu ritmo é diferente do ritmo de outra pessoa. Aí eu imagino, né? Você levou 5 anos para engordar esses 20 quilos e que você quer que ela tire de você em 3 meses. Exato, é isso. E existe um processo emocional muito forte. Com certeza. Porque esses extremos, que foi o que você citou antes, vão te levar, beleza, primeiro de repente um pico, né, de contentamento, aí volta e tem lá um reganho muito rápido. Muito rápido, isso também, demais. que vai atingir o seu rebote, emocional. Né? Até maior, às vezes, né? Sim, e tem muito, né? E aí atinge o seu emocional diretamente, que depois atrapalha o seu processo. Então, você respeitar as suas emoções, o seu corpo, o seu ritmo, e sem olhar para fora, no sentido de comparação nesse momento, entendendo que você vai no seu ritmo. Não dá, você levou 5 anos para ganhar os 20 quilos, gente. Paciência. Você tem que emagrecer, não é para botar um biquíni. Você tem que emagrecer para estar saudável. Você tem que emagrecer para ficar saudável. Então, assim, eu quero botar um biquíni. Eu falo, então vamos lá na loja de biquíni. Você vai botar biquíni do jeito que você tá. Né? Então não precisa perder 30 Não é sobre quilos isso, pra botar. Um corpo de praia é um corpo que está na praia, gente. Não é. Você tem Esse um é o corpo, de bote praia. biquíni E vá pra praia. Então, assim, você não precisa emagrecer 30 quilos. Quando o paciente tem essa cabeça de emagrecer 30 quilos para praia, é um paciente que vai fazer uma restrição alimentar, tipo assim, ele vai acordar, tomar um copo de água, comer uma folha de alface e um pedacinho de frango. Um gelo para ajudar. Aí, à noite, ele toma uma água gelada e dorme. Então, ele vai emagrecer Senhora. 30 quilos assim, e aí ele quer um remédio para ajudar. E depois que acabar o verão, ele vai voltar engordar, e aí no próximo verão ele vai querer emagrecer 40. Um outro ponto que é importante falar quando se trata da parte emocional disso, gente, as pessoas que estão em volta desse paciente, que está em tratamento, pais que têm filhos, adolescentes, crianças, pais em geral, né?
cuidado com isso, porque Exatamente. esse processo mexe demais com as emoções, e às vezes aquele apontamento de, mas você vai comer de novo? Né? Esse tipo de fala tem um peso emocional muito grande. Então, é importante que a família entenda que, como você é rede de apoio para o seu filho, que é LGBTQIA+, nessa questão, você é apoio para todo o resto. Então, não fazer apontamentos, não fazer comparações, não tentar ajudar naquele... Não, mas eu tô falando pra você comer menos, porque, né, para te ajudar. Ele sabe isso. O paciente sabe que tem compromisso. Mas beleza, cheguei no consultório, doutora, você pediu vários exames, a gente viu que tá tudo bem comigo, meu estômago, meu metabolismo, não tenho diabetes, meu fígado estão funcionando muito bem, agora eu quero os tóxicos. Então, primeiro a gente vai identificar qual é o padrão alimentar desse paciente. Compulsivo. Né? Então, Eu lembrando já assim, sei, só doutora. Já sei, compulsivo. viu que não tem nenhum problema na tireoide. Tireoide Não tá tem ótimo, tireoide. Desmanchou seu castelinho do tireoide. Acabou meu castelinho da tireoide, não tem nem desculpa mais. A desculpa é culpa do marido, que me dá comida. Aí, ó, Marido, então Com uma arma na sua cabeça. com certeza, é É uma claro. loucura, é uma loucura. É claro. aí a gente vai tem medicação para usar para tratar a compulsão alimentar. Então, a obesidade é uma doença crônica, tem que ser olhada com respeito e tem que ser tratada. Então, não é ele pegou o elevador com alguém, deve comer, né? Tipo um gordinho. Nossa, esse aí come. Nossa, esse aí não faz exercício. Então, Deve ser gente, preguiçoso. deve ser preguiçoso. Gente, Preguiçoso, não. preguiçoso, Não pra é mim, isso. bem assim. Então, a obesidade é uma doença e outra, antes de falar das medicações, uma pergunta, algo que os pacientes me falam bastante é assim: olha, doutora, eu acho que eu não como tanto para engordar, porque eu almoço junto com a minha colega de trabalho, ela come bem mais do que eu. E ela é assim, eu sou assim. Gente, cada um tem uma genética, cada um nasceu em uma família, então cada um tem um gasto energético basal. Você levanta de manhã e até você dormir, você tem um gasto de calorias da Letícia. Uhum. Eu tenho o meu, ela tem o dela, né? Isso de acordo com a nossa idade, né? Tudo, fator genético, inclusive. Então, sem comparações. Então, parou de ficar fazendo comparação com Coleguinha, o prato do coleguinha. deixa a Entendeu? coleguinha em paz. Vamos olhar pra gente. E até porque existem medidas de aumento do metabolismo. Então, a doutora estudando como você é, como o teu corpo funciona, ela vai conseguir adaptar. E cada corpo é único, tá, pessoal? Não adianta, meu amigo tá tomando tal coisa, eu vou comprar também. Não. Tem muito isso, É, né? é Vou comprar verdade. também, vou Mas- tomar também. É muito. Isso aí é uma grande furada. É por isso que seu amigo tá conseguindo emagrecer e você não. Porque ele tá dentro das orientações de um especialista e você não tá. Você tá arriscando a tua saúde. Porque tem. Com Não certeza. teve aquela cantora que morreu de hepatite por excesso de medicações? De manipulações, né? De fórmulas e manipulações. Então, gente, a diferença entre a medicação e o veneno é a dose, e a indicação. Né? A gente toda vez. A gente estuda muito para pesar custo, risco e benefício. Exatamente. Tá? Muita gente que faz emagrecimento é irresponsável Nossa, demais. e não assume os riscos. Sim, a gente E o vê paciente fica, Deus dará quando É. dá ruim. a Quando gente vê dá muito problema. profissional Uma que dependência não que tem gera, responsabilidade na prescrição. Exato, Isso isso é aí. muito perigoso. Às vezes o paciente acha que a gente é chato, mas a gente não é chato. Às vezes a gente é responsável. Então, porque é muito fácil fazer a carimba lá, a receita vai embora. Entendeu? Eu quero fazer uma pergunta. Com Claro. certeza. Doutora, o que é a soroterapia? Que o povo tá falando? Esse Ai, mágico, gente. uma loucura. Eu acho que eu quero essa pra emagrecer. emagrecer. Olha, Polêmico, 5.000. Muito Fala aí, polêmico, doutora. gente. É capaz de eu ser cancelada na Você internet. acha melhor pular? É polêmico. Assim, olha, eu sou meio chata, sabe? Então responde só uma pergunta. Existe comprovação científica? Ponto. Não, gente, Ó. por favor. Né? E aí, gente, eu vou até contar numa experiência, porque eu tava conversando Fala, com a porque doutora. é louco isso mesmo, né? É isso mesmo, exatamente. O pessoal tá gastando horrores, porque quer um método rápido, que não é seguro, que pode ser mortal, tá? Mas que o outro falou, que tá aparecendo na televisão. Aí, gente, vocês têm as blogueirinhas lá, e elas estão lindas, super fitness tomando esse método. Elas estão tomando esse método, malhando 4 horas por dia,
com o chefe de cozinha fazendo a Isso, alimentação isso, saudável, na Exatamente. terceira lipoaspiração, e aí você Só cai na faz dela, isso, que é só faz soro isso. respira. Gente, às vezes não tem filho, e se tem filho, tem 3 babás. É Nem bem nada isso. contra quem Não, tem. meu sonho, Mas às inclusive, vezes, mas, às vezes a gente tem que é a mostrar realidade a dela, né? realidade dela. Se ela, A filha ela é minha adolescente tá se ela pode ter babá. babá, tudo bem, mas a É. gente tem que mostrar que ela tem tempo de se dedicar Sim. à academia. Você que não tem tempo de se dedicar à academia, se cobre menos. Com certeza. Viva a sua Não tem que ir pra realidade, né? academia, Porque tem mas muito- tem que se cobrar menos Viva a sua porque realidade. você tem que viver a sua realidade. Tem Mas pessoas tem que ir assim, pra olha, academia. eu não vou no endócrino porque eu não tenho tempo de ir na academia. Daí eu vou no endócrino, ela vai me dar ir na academia, ela vai mandar eu fazer marmita e eu não tenho tempo de ficar fazendo marmita. Ah, não. Então a pessoa é 8 ou 80, né? Ou vai aquilo perfeito, Ou ou não vai. E o não vai, É, gente, mas- a gente tá arriscando a saúde da E aí a gente. gente precisa entender uma coisa. O não tenho tempo se esconde, justifica algumas coisas. Você é o seu maior patrimônio, você é a coisa mais importante da sua vida. Verdade. Então, eu não tenho tempo de fazer marmita. Eu como no restaurante todos os dias. Ela talvez me contraria aqui, mas dá pra comer saudável, inclusive, comendo no restaurante. Gente, você vai É. escolher o que coloca no seu Então, prato. Da mesma forma que a gente tem que trabalhar Tem quais estratégia, emoções né? nós vamos permitir nós, a gente precisa ter dedicação nisso também. Então, cuidado com as desculpas para não se olhar e para não Que é cuidar muito do comum. bem mais precioso que você tem, que é você, que é a sua vida. A minha nutricionista, Mari da Lib, maravilhosa, inclusive amo, ela fala uma frase, o Conrado também, Adolfo, que, na minha opinião, é tudo a mesma coisa quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de amor, família, é tudo a mesma coisa, é a força que você coloca naquilo, né? Então, assim, tudo vai ter um preço. Vai ter um preço você comer loucamente o que você quer, ou você buscar estratégias, igual nós temos a médica, nós temos a psicóloga, nós temos a fisioterapeuta, tem os recursos de alimentação. Assim, a gente precisa buscar e não cansar de buscar, eu acho, sabe? Porque, assim, todo dia é muito difícil. Eu sou uma pessoa, acho que vocês já viram que me acompanham no Instagram, minha filha acabou herdando um pouco disso por conta da repetição de hábito. Eu sou viciada em chocolate, já é uma coisa química. Mas é uma luta diária para tentar com isso. Eu sinto meu corpo inflamado, eu sinto todo o corpo respondendo. A pele envelhece mais rápido, é uma coisa muito louca. Mas eu tô, assim, hoje em dia, por exemplo, essa semana, tentei fazer um doce que não tem tanto açúcar. É o melhor, é o ideal? Busca de estratégia. Eu tô buscando estratégia. Não deu certo, coloquei um pouco de leite condensado. Ai, que loucura. E comprei frutas comigo leite condensado. Corta. Não dá pra cortar, gente. Mas assim, Mas vamos tá lá. vendo que eu Você sou. não é só chocolate. Você já também melhorou. Vai pra Isso. academia todos os Consciente. dias. Aí você vai buscando as estratégias. Mas E também vai daquilo que a gente falou um pouco antes, dos extremos, né? É verdade. Ela come chocolate, mas cortou, ela né? come saudável, gente. Sim, O Olha, restante do tempo. E em relação às medicações, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Eu quero começar com o Creatide. O que você fala pra mim sobre ele? O que você sabe sobre ele? Gente, o que eu sei sobre o Creatide? Já tomei todos os tóxicos que vocês imaginarem. Ela não é exemplo. Não sou um exemplo, mas eu tomei prescrito, tá? Então ela é exemplo. Retiro. O Creatide, gente, diminui em 30% a absorção da gordura ingerida. Portanto, que é o Orlistat, então a gente acaba... essa gordura ela tem que sair por algum Perguntei lugar. que ela... Geralmente, quando pergunta, é que já tem experiência. Essa gordura tem que sair por algum lugar. Então vocês imaginam por onde sai. Então, às vezes rola até um absorvente ali por trás pra segurar aquela gordura que está saindo. Mas é uma estratégia pra quem come muito. Na verdade, é uma medicação que não trata a compulsão e padrão alimentar. A única coisa que essa medicação vai fazer, ela vai diminuir a ingesta de gordura do organismo, jogar um pouquinho, 30% daquilo que a gente ingerir de gordura vai para as fezes. Então, assim, tipo, tem um exemplo aí de uma amiga minha que tomou no Natal. Aí no Natal, imagina aquelas coisas gorduras na mesa, peru, não sei o quê. Não, aí assim, ela não sentiu, mas desceu o óleo, assim. Então ela levantou pra abraçar o Papai Noel, sei lá, e... Rola, gente, rola óleo. Aconteceu Gente, comigo. quando você verdade, vai esse bilhete. evacuar, você vê... Olha, Óleo. aí eu falo, paciente, você sabia que aquilo era só 30%? Olha que loucura. Imagina o resto. Mas seria indicado, por exemplo, eu vou no rodízio de pizza.
Porque é possível, vamos lá. E aí tem um período, tem um tempo de ação? Ó? Como é que funciona? Geralmente você pode tomar meia hora, uma hora antes de comer. Mas assim, você pode usar para diminuir ali a absorção de gordura? Pode. Mas só que você não está tratando Ah, a sim, obesidade, a causa, você está né? tratando a É, causa. precisa entender que é um apoio É um dentro de um apoio. tratamento. Todas as Não medicações, na uma verdade, são um coadjuvante. Eu falo para paciente, gente, a medicação, para que existe? Ela é um coadjuvante, ela tá ali assim, pegando na sua mão e falando, vamos juntos. Mas ela não vai fazer nada por você, entendeu? Então, assim, para que a medicação existe? Para que você consiga fazer o quê? Mudança comportamental. Se você não mudar o comportamento, É como tomar e o remédio para comportamento ansiedade. Você vai mental. tomar um remédio para ansiedade, vai como a controlar cirurgia isso, bariátrica. vai olhar para o Sim, que você perde o causa. estômago. Exatamente. E aí, Sim. gente, outra Voltou essa aqui. Essa aqui tá. Tá ok? Ok. Problemas técnicos. voltamos, gente. Então, assim, falando que aqui a gente não tá fazendo prescrição de medicação, orientando ninguém tomar. A orientação é para procurar um especialista no assunto. Sim. Por exemplo, tem gente que não vai e tem indicação de tomar o Ozempic. Apesar de ser uma medicação legal, com bastante resultado, efeitos colaterais ok, mas não é todo mundo que tem indicação. Mas são medicações, agora, são medicações novas. A base da medicação que é a semaglutida estudada, em chegar no Brasil
Não. Eles estão vendo a gente aí. É bom que... Oi? Vida real. Vida real. Vida real. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vai, pode ir. Estão me escutando bem, gente? Dá um ok aí que tá assistindo a live, tá escutando. Cadê as perguntas? Tá fazendo perguntas? Tem perguntas aí, pessoal? Não tá dando pra escutar? Oi, pessoal, tudo bem? Voltou. Voltou, então vamos lá. Maravilha. Efeito rebote. Efeito rebote do áudio. Paramos na lasanha. Comeu uma lasanha inteira quando tá Não, servindo. acho que não escutaram. O que é o efeito rebote? O efeito rebote, que você perguntou, muitos pacientes falam, doutora, eu não quero tomar medicação, porque depois que eu parar de tomar, eu vou engordar tudo de novo. Então, o que é isso daí? O que o paciente... Tô nervosa. Tem alguma pergunta? Ai, Ah, não, lembra que Tem tem que saber pergunta, uma tem coisa. pergunta? Fala aí. não, deixa eu explicar isso, você vai falar, hein? Calma. Tá, foi só um... É que o comentário aqui é isso aí mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Então, é assim, o efeito rebote é dado para o paciente que ele não tem mudança de comportamento. Então, o paciente, antes ele comia uma lasanha da Sadia e com o remédio ele pega aquela lasanha e faz no almoço e vai durar 4 almoços. Então, ele não teve mudança de comportamento, ele não mudou a alimentação, ele não sentiu a necessidade de buscar ser mais saudável, alimentos menos calóricos. Então, ele reduz aqueles alimentos calóricos que ele comia, então ele passa a almoçar 200 gramas. Com o remédio ele consegue. Aí depois que para o remédio, ele volta a almoçar 1 quilo. A lasanha de novo. Volta a lasanha de novo. Hoje em dia, primeiro que tratamento da obesidade a gente não fala mais um tempo, assim, vai, tipo sibutramina. Quem tem indicação de sibutramina não precisa tomar só por 6 vezes. Tem um paciente que toma sibutramina a vida inteira. Então tem paciente que tem indicação, vai tomar. Então, aí, paciente que tomou a medicação, no mínimo, a gente faz um acompanhamento, no mínimo 6 meses, né? E orientação pro paciente. Como que tá a alimentação, mudou a cabeça, e aí a gente faz o desmame da medicação e vamos acompanhando o paciente, ver se esse paciente teve uma mudança comportamental. O que vai fazer você se manter no peso é a mudança comportamental. Então, o efeito rebote é igual pessoas que não mudam o comportamento. Doutora, e a bupropiona? Bupropiona Famoso BUP. Bupropiona é um antidepressivo usado no tratamento agora aprovado junto com a naltrexona para tratar a compulsão alimentar. Gente, tô esperando ansiosamente pelo bup com naltrexona, que vai chegar. Já foi liberado, acho que era para já ter chego nas farmácias, mas Vai ajudar muito na compulsão alimentar. alimentar. Mas a gente faz manipular, então não precisa se esperar chegar. Vou marcar a consulta da doutora Renata amanhã. Dá pra manipular, galera. O principal efeito de bupropiona com naltrexona é parecido até com o efeito do Ozempic, que é náuseas. Eu só queria fazer um contraponto aqui, reforçar aquilo que você está dizendo, que vocês perceberam que ela fala o tempo todo sobre mudança de hábito, sobre o quanto é individual. E às vezes alguns pacientes chegam em recorrência da questão da compulsão e existe um mecanismo que é muito comum de usar o remédio como uma fuga. Então, coloca, por exemplo, usa a caneta e come desesperadamente, né? Porque tá usando a caneta, ou tá usando o medicamento e não olha para a base emocional dessa compulsão. Compulsão alimentar, ela tem sempre um fundo emocional. Doutora, o que é fome emocional? A senhora trata muito lá no consultório. Fome emocional é você tentar, através do alimento, tapar um buraco que está nas suas emoções. A gente literalmente come as emoções. Então, por exemplo, assim, gente, o alimento, ele tá do nascimento à morte, né, gente? Então, como é que você desenvolveu uma relação com o alimento? O que significava o alimento lá na sua infância? Será que na sua infância você era recompensado com comida? Né? E aí você desenvolveu aquela coisa do eu mereço? Entende? Ou será que nos momentos de dor na infância... porque, gente, tá tudo baseado na infância, tá? Infelizmente, pais... Hoje ela tem um filho de 1 ano e 4 meses, eu tenho 2 filhos pequenos. E hoje, exatamente, a gente tá
entendendo exatamente essas questões da alimentação para a gente poder criar nossas crianças. Um fator interessante para quem tem filhos é uma criança que faz as refeições junto com os pais. A gente está falando de primeira infância, tá, gente? Uma criança que faz as refeições com os pais, ela tem um vocabulário melhor, ela desenvolve uma relação melhor com o alimento e ela tem, comprovado hoje, 40% menos chance de desenvolver a compulsão alimentar na adolescência, que é um período onde geralmente isso vem à tona. Né? Então, olhar para o profundo emocional, a sua relação emocional com a comida, vai te ajudar no processo e para isso você precisa se ver como indivíduo. Que, da mesma forma, você tem que se ver como indivíduo para entender o medicamento. Então, como o medicamento de um não serve para o outro, a sua questão emocional é diferente da questão do outro. Então, entenda, você tem uma ligação emocional com o alimento, você tem uma ligação emocional com a bebida, você tem uma ligação emocional com tudo que você coloca no seu corpo de todas as formas. A gente entendendo isso, e você, como diz, tem acompanhamento, possivelmente você olha para isso, né? Sim. Aonde que você desenvolveu essa conexão? Aonde você aprendeu que você tem que engolir suas emoções? De que maneira isso chegou até você? E aí, quando a gente olha essa causa, e aí você vai tratar os efeitos disso, que é a obesidade que veio através dessa compulsão, o que você desenvolveu de problemas físicos, né? E aí por isso é tão importante você se ver como um ser complexo. Nós somos plantinhas cheias de emoções, gente. Então, Não. por favor, olhe pra tudo. Maravilha, comecei a fazer psicologia com a Adriana, comecei a fazer doutora Renata, passei 6 meses, tô mudando os meus hábitos, e aí não emagreci os 30, mas emagreci 8, 10, ótimo. Aí eu vou chegar na Andressa desesperada e falar, Andressa, tá tudo flácido, tá tudo molengo, eu tenho estria, a gordura não sai da barriga, fica concentrada. Quais tratamentos você tem na sua clínica que você pode oferecer pra mim? Bom, primeira coisa, a gente vai precisar fazer uma avaliação para ver qual é o aspecto da sua pele, né? Pra gente ver que tipo de gordura, que grau de flacidez que a gente tem. E aí, a partir daí, a gente vai montar um cronograma. A gente vai tratar a flacidez, normalmente está associada ainda com a gordura localizada, com o celulite, está tudo meio associado. Mas, de acordo com cada paciente, a gente vai bolar um tratamento específico. A gente tem a radiofrequência, a gente tem o ultrassom tridimensional, são aparelhos que vão lá na célula de gordura e vão falar, oi, amiguinha, vamos acordar, vamos agitar, para quê? Para oxigenar aquele tecido, sair as toxinas, vir os nutrientes e a gente conseguir metabolizar mais rápido. Então, por isso que eu falo que é uma associação, não é mágica. A pessoa que vai procurar um tratamento estético, espera uma magia, ela vai ficar frustrada. Então, é associação, é potencializar. A paciente que faz o tratamento estético, faz uma atividade física, vai ter um resultado melhor ainda. Então, a atividade física, ela é assim, a cereja do bolo associada com a estética. Ajuda na emoção, ajuda no emagrecimento, ajuda na flacidez. O relaxamento. E eu vejo que tem muita gente, por exemplo, que deve chegar até a sua clínica que não faz atividade física, às vezes não faz uma alimentação adequada e acha que Você lembra? Você não faz milagre agora. Eu não sou mais milagreira. Mas assim, há um tempo atrás, muitas pessoas vieram, tem esse hábito, estética não funciona, massagem é conversa fiada. Por quê? Porque antigamente, há pouco tempo atrás, vamos por aí, 10 anos atrás, tinha aquela propaganda, faça 10 massagens, perca, né? 1 quilo em uma sessão. 1 quilo em uma sessão, perca 20 centímetros em uma sessão, criolipólise, essas coisas todas, né? Então assim, o meu ponto de vista é você sair satisfeita. Então, eu não vou frustrar você falando pra você que você vai perder 1 milhão de centímetros em uma sessão. Então, a gente vai associar os tratamentos, a gente vai potencializar, a gente vai olhar pra você como indivíduo, respeitar a sua situação, o seu momento, o que você está procurando, e a partir disso daí a gente vai bolar o plano. Já aconteceu casos de paciente que chegou até a gente, chegou lá na clínica, chegou até nós, e falou assim, Andressa, eu quero emagrecer, a pessoa estava com caso de obesidade, mas eu vou casar, ela ia casar. Eu vou casar, mas eu não faço tratamento estético, não faço atividade física, não faço dieta, eu preciso perder. Assim, eu preciso te falar que você não vai perder.
Você vai sair daqui, você vai comer uma feijoada, você vai comer uma... Você não vai ficar feliz, não adianta. E aí ela vai sair falando mal de mim pros amigos e assim. Sim. Gente, ir na Andressa é uma delícia. Você vai lá, você deita, ela tem um lustre maravilhoso. A última vez que eu fui, tava friozinho, ó, aproveitem, tá friozinho agora. Ela me colocou um cobertor, assim. Aí ela fala assim, não pode mexer no celular, fecha os olhos, coloca uma música bem relaxante. A gente faz o quê? A gente fofoca, ela faz uma terapia com você. Você ainda fica linda com esses cílios, que você acorda maquiada. É maravilhoso, sabe? E aí começa esse tratamento do auto-amor, que a gente se sente tão bem com a gente mesma e orgulhosa. Eu fico super orgulhosa. Nossa, eu tô fazendo alguma coisa por mim. Como eu tô orgulhosa? Então, gente, são pequenas conquistas, tá? Às vezes você vai começar com cílios pra depois ir pro tratamento corporal, mas tá tudo bem. O importante é você entender que você é humano, que tem dias que o seu 100% é 30% e tá tudo bem. Tem dia que o seu 100% ali é 150% e ótimo, tá? Mas que o normal é variar, tá? O importante é a gente não desistir de lutar e lutar por nós mesmos. Eu tava conversando com a Renata que hoje a gente tem um conceito de obesidade como uma doença crônica, né, não infecciosa e que deve ser acompanhada e tratada a vida inteira. Então, quem tem a tendência, digamos assim, a ter obesidade, é por isso que a doutora Renata falou, olha, tem gente que vai precisar de medicação para obesidade a vida inteira, que vai precisar ser acompanhado a vida inteira. E tá tudo certo. É como pressão alta, né? É como pressão alta, diabetes. Crônica. E não existe, é uma doença como pressão alta ou diabetes, não é preguiça, não é frescura, não é falta de vergonha na cara, é uma doença crônica, tá? Então, a gente tem que se habituar a ir no endocrinologista, se precisar do psicólogo, ir no psicólogo e se tratar o tempo que for necessário. Eu falo que é tecnologia. Ai, mas eu não sou doido, eu não quero ir no psicólogo. Ai, mas se eu for no endócrino e não tô na academia, não serve. Pessoal, você tá cuidando de você para que você não morra infartado, não tenha um AVC e fique numa cama, tá? Que são doenças cardiovasculares que acontecem muito, tá? Então, é importante que vocês se cuidem e que vão... Às vezes o pontapé que vocês precisam não é fazer inscrição na academia, mas é ir no endócrino. É começar o teu processo de saúde. E o emagrecimento vai vir como consequência da tua saúde. E o processo de bem-estar, né? Indo na Andressa, claro que, olha, gente, ó... Tem o cafezinho, tem o cappuccino maravilhoso. Ela me atende às 6 da manhã quando eu preciso. Chá, tá? Gente, Não, falando em pequenas conquistas que você estava falando, uma das coisas que eu sempre converso com o paciente é o paciente que precisa perder 30 quilos. Para ele não focar nos 30 quilos, para ele focar os primeiros 5 quilos. Então vamos buscar aqueles primeiros 5 quilos? Então, porque quando você busca 30 quilos, às vezes parece muito parece longe. inatingível, né? Inatingível, e o paciente às vezes acaba se frustrando. Então, se você busca vamos atingir primeiro 5 quilos, vamos depois para a próxima meta, então isso o paciente fica, ele se sente mais animado, incentivado Eu pelo acho processo. que isso daí é muito importante. Eu acho que é muito importante também, igual a Adriana já falou, que é o fator comparação, né? Assim, a gente olha a blogueira que acabou de ter filho e a barriga dela já tá tanquinho. Poxa, isso aí é muito louco, né? Porque você fica frustradíssimo, você fala, gente, como é possível? Minha filha tá com 6 meses, 1 ano, e a minha barriga tá parecendo que eu tô com 10 meses aí, gravidez. gente, eu tenho um ranço desse povo. É muito louco. Não, gente. E Não é assim, só eles, rotina. as crianças, vão sentir isso de uma forma muito brusca. A sua rotina cuidado não com é isso. a rotina da pessoa, né? Então, ó, pessoal, a gente tá no final da live. Essa live foi conturbada. Eu peço Foi mesmo. desculpas aí por todos esses erros aí de Problemas bastidores, técnicos, problemas né? técnicos. Mas aqui é só um gostinho do que a gente vai produzir na Libertar em relação às doenças metabólicas, à A obesidade, aceitação. ao respeito, à aceitação, à quebra dos Olhar como tabus. indivíduo. Vou tá? reforçar uma coisa. A aceitação é você se amar a ponto de descobrir o que você é capaz de mudar em si. Ou Isso seja, que é se ame, aceitação. se ame. O ponto de partida é o auto-amor. Não é o oposto, não é Não, você atingir alguma coisa pra se amar. E aí eu quero as palavras finais, Andressa. Bom, as palavras primeiro. Bom, a primeira coisa que eu acho, assim, a coisa mais importante é olhe pra você com carinho. As mesmas coisas que são seus defeitos são as suas qualidades. Eu não sei se dá pra entender isso, mas não tenha
não se machuque tanto, né? Se, ai meu Deus, eu fico muito ansiosa, mas essa ansiedade muitas vezes é uma coisa positiva para você. Ficou claro? Deu pra entender, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, eu tenho uma característica minha, por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Isso às vezes é ruim, mas muitas vezes é bom. Porque eu tenho rápida resposta para algumas coisas. Né? Então, muitas vezes os seus defeitos são os seus pontos fortes. Então, se aceitem, se amam do jeito que vocês são. Isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo para qualquer outra coisa, né? Eu acho isso. É o Pinho, tá? Engraçadinho. Minha gente, cuidem das emoções de vocês, estejam atentos àquilo que você sente, que te causa incômodo. Não deixe de lado, não deixe passar. Entenda que suas emoções e seu corpo, eles estão conectados. Tem coisas que você acha que é isolado e está muito ligado a questões muito profundas. Então se abra para terapia, venha para terapia, né? Exatamente. Você é um ser complexo e tem que ter um olhar complexo para você. Então o auto-amor começa no autocuidado e uma coisa vai levando a outra. Então peça ajuda, busque apoio. Existem inúmeros profissionais, o consultório está aberto, venham. Gente, eu tenho o pôr do sol mais bonito da cidade. Terapia com vista é só comigo. Terapia com vista e o público LGBT arrasa com você. Arrasa, é verdade. Hoje, eu estava comentando com as meninas que hoje 40% do meu público já é eu falei pra vocês, porque assim... Inclusive na terapia de casal, tá? Inclusive na terapia de casal, meninos, meninos, tá? sejam bem-vindos. Então, terapia de casal LGBT com todo amor e carinho. De fato. Doutora Renata? Vamos se cuidar, vamos quebrar esse tabu de que a pessoa obesa é preguiçosa, de que não quer fazer exercício. Então vamos quebrar tudo isso, vamos procurar ajuda, não tenha vergonha de procurar um profissional. Muitas vezes o meu paciente some e depois eu falo, poxa doutora, eu sumi, fiquei com vergonha de voltar porque eu não atingi a meta. Então, gente, não tenha vergonha. Isso, né? Eu falo, se você tiver vergonha de passar comigo, aonde que você vai passar? Então, assim, a gente tá com dificuldade, é um tratamento multidisciplinar, vai procurar ajuda psicológica, vai passar para fazer acompanhamento, buscar o que está acontecendo, a gente vai ajudar com certeza. E se amar, não precisa emagrecer 30 quilos para pôr um biquíni para se amar. Você vai se amar e aí você vai entender esse processo de emagrecimento. E os momentos difíceis, as frustrações, o regredir, ele é esperado por nós profissionais. Nós profissionais sabemos que há chances de você declinar e voltar. A gente sabe. Volta, gente. A gente tá aqui esperando você. A gente tá aqui pra isso. Pessoal, então olha que perfeito. Já marque amanhã a consulta com a cardiologista, a doutora Cibele, para ver sua saúde cardiovascular. Se você tá acima do peso, é muito necessário. A sua consulta com a doutora Renata, endocrinologista. Já marca suas psicoterapias com a doutora Adriana. Já marca o seu tratamento